A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 26. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É com grande alegria que começamos hoje o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, mas muitos teóricos, estudiosos, historiadores, intérpretes gostariam que esse livro fosse chamado Atos da Igreja Primitiva. Por quê? Porque é um livro que conta a história da igreja primitiva, os primeiros passos da igreja. Porque quem é a igreja? Quem ficou depois que o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Nós somos a igreja de Jesus. E sim, começou com os apóstolos? Sim, mas não só com os apóstolos. Havia muitos discípulos, homens e mulheres, que seguiam Jesus. E muitos outros foram se convertendo, foram recebendo essa boa nova, essa boa notícia. Quem escreveu Atos? Lucas, o médico amado. Se tu não sabe, tem vídeo no canal sobre Lucas, o personagem bíblico Lucas. E há um estudo recente sobre o Evangelho de Lucas. É muito interessante o livro de Atos, porque ele é considerado o volume 2 do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos para Teófilo, que eu já falei algumas vezes aqui, não se sabe muito sobre ele, se sabe que ele era gentil, por causa do nome, que era alguém rico de posição, por causa do excelentíssimo, e que fez, vamos dizer, a divulgação. Então, era uma pessoa muito esclarecida. Então, Lucas escreve estrategicamente o Evangelho de Lucas e Atos para Teófilo, porque ele acreditava, ou ele tinha certeza, que Teófilo faria com que essa mensagem circulasse, se multiplicasse, se expandisse. Esse era o maior objetivo de Lucas, do médico amado. Qual seria o tema central de Atos, além da história da igreja primitiva ou os Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. A capacidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós, recém-convertidos, recém-nascidos, renascidos em Cristo, de testemunhar. A ousadia, a coragem, a intrepidez, a certeza, a sabedoria, a unção, a vida pulsando dentro de nós, nos faz testemunhar. Então, essa é a maior mensagem de Atos. Tu é de Deus, tu é de Jesus, tu é cristão, tu é cristã, tu segue o Cristo, então tu tem que falar do Cristo. Tu tem que testemunhar a respeito do Cristo, da tua fé, da vida que vive dentro de ti. E quem que te dá esse poder, essa capacidade? O Espírito Santo, desculpa. O título fala de Atos
dos apóstolos. Então, atos, ações, atitudes, comportamentos, né? Dos apóstolos, daqueles que seguiram os passos de Jesus. Mas, porém, contudo, todavia, nós sabemos que são citados muitos apóstolos, ou alguns apóstolos, mas os personagens principais que se agigantam no livro de Atos são Pedro e Paulo. Sabemos também que neste livro nós teremos muitas cidades, muita geografia bíblica. E para entender a geografia bíblica, a gente precisa da história bíblica e da história secular, cultural, da sociedade, para entender o que tem naquela cidade, por que Deus enviou discípulo, apóstolo para aquela cidade. Então, isso aparece muito em Atos. Outra coisa que é interessante, o livro começa em Jerusalém e ele termina em Roma. Então, é o cumprimento do que o Senhor Jesus disse, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que recebessem do alto o poder do Espírito Santo, né? Então, o que quer dizer isso? Tu não vai sair voando, tu não vai sair correndo se tu ainda estás gatinhando, caminhando. Então, o que Deus queria? O que Jesus queria? Que a igreja começasse em Jerusalém e que quando revestida do poder do alto, do poder do Espírito Santo, ela pudesse avançar para as outras cidades, para outras regiões, para outros países, para os confins do mundo, da terra. E aí é uma simbologia, começa no território judeu, né, judaico, e vai para o território gentil, que é Roma. Isso foi uma breve introdução, como eu sempre gosto de fazer quando a gente começa algum livro. E se tu quer mais um pouco de conteúdo sobre Atos, assiste o vídeo sobre Lucas na série Personagens Bíblicos e no próprio estudo de Lucas tu vai ter muitas informações a respeito do escritor, desse estilo minucioso, investigativo, pormenores, eu nunca sei falar essa palavra, com pormenores que Lucas tem, tá bom? Então hoje a gente começa o capítulo 1, lembrando que nós não estamos estudando capítulo por capítulo, mas sim os capítulos que o meu pai fez referência, fez destaques. Então, por isso que a gente pula alguns capítulos, porque o pai não fez nenhum destaque. Então, o objetivo deste ano de estudos no canal A Bíblia Diz é seguir os destaques que o meu pai fez na sua Bíblia Resgatada. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu te convido a assistir o vídeo Honra Teu Pai, onde eu explico como que ia ser e está sendo, né, pela graça e misericórdia de Deus, este ano de 2024 no canal A Bíblia Diz. Então, começamos no capítulo 1. Eu já li o versículo 1, mas vou repetir. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? Lucas, o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, a gente sabe que o Evangelho de Lucas relata as obras e os discursos, os ensinos, as pregações do Senhor Jesus, até o dia em que foi elevado às alturas. Como que se chama isso? É a assunção de Cristo, né? Quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Aqui a gente tem que destacar.
Então, o que a gente sabe de mandamentos? Os 10 mandamentos, né? A lei de Moisés, a Torá. Pois bem, aqui está deixando bem claro que o Senhor Jesus deu mandamentos para os seus apóstolos. E quem são ou quem eram os apóstolos? Aqueles a quem ele tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos. Então, padecido seria uma palavra para dizer morto. Ele foi preso, torturado, julgado, morto, mas ressuscitou e se apresentou vivo. Então, ressurreição é se apresentar vivo, é estar vivo, é permanecer vivo, é continuar vivo. E aí fala uma coisa muito interessante, ó. Ele se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Por que eu estou destacando isso? Porque sim, o objetivo de Lucas, assim como dos médicos em geral, é ter certeza, né? É buscar provas incontestáveis e irrefutáveis. No caso, ser comprovado pela ciência, né? Isso que diferencia um médico de um charlatão, de um curandeiro, de um curioso, de alguém que não tem base científica, que não houve estudo, não houve comprovação. Então, Lucas fala, ó, com provas incontestáveis. E sim, nós sabemos que não é só a fé. Para nós que somos cristãos, que amamos o Cristo, que vivemos por Jesus, a fé nos basta. A Bíblia nos basta. Nós cremos, ponto final. Mas para as pessoas, elas precisam de provas incontestáveis, históricas, que não possam ser refutadas, discutidas, questionadas. E é isso que Lucas fala aqui. Incontestável é isso, né? Aparecendo-lhes durante 40 dias. Aí eu tenho que destacar o 40 dias, porque já temos vídeo no canal sobre os números na Bíblia. E o número 40, ele é muito destacado na Bíblia. Então, olha só, primeiro capítulo de Atos, aparece o número 40. O que quer dizer aqui? Que Jesus, durante 40 dias, ficou aparecendo, quer dizer, ele era público, né? As pessoas podiam vê-lo. E falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Então, antes falou mandamento, agora está falando ordem. Nós sabemos que estudamos o Salmo 119, de que mandamento, ordem, ordenança, decreto, estatuto, juízo, tudo isso são sinônimos, né? Então, aqui ele está falando, ó, ordem. Qual é a ordem? Ó, que eu falei no início. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Encerramos o estudo, né, a reflexão sobre o Evangelho de João, e nós vimos quantas e quantas menções ao Espírito Santo, ao Consolador, ao Espírito da Verdade. Então, o que Jesus está falando aqui? Está dando uma ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Que João é esse? João Batista, que recebeu essa alcunha de Batista porque batizava na água, mergulhando. As pessoas, elas eram imersas, mergulhadas na água. Então, esta palavra é a palavra que nós usamos para batismo.
E batista era porque o João batizava. Então, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, tu já tem que destacar aqui, ó. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Há um batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora vamos ver. O que eles fizeram? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aí já vem aquelas perguntas, aquelas questões que quem acompanhou o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João via que os discípulos, né, que os apóstolos faziam muitas perguntas. Assim como nós, a gente quer saber muita coisa a respeito do futuro, o que nos aguarda, como é que vai ser. E às vezes o futuro é hoje mesmo, daqui 2 horas, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. E agora eles estão querendo saber sobre a restauração do reino a Israel. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Isso aqui é muito importante para nós, muito, muito importante. Não é porque tu é de Deus que tu tem que saber o que vai acontecer. Não é assim que funciona. Deus revela a quem Ele quer e quando Ele quer. Nós vimos no estudo dos livros proféticos. Uma das características do profeta é ter visões do futuro, é receber revelações de Deus. Então, não cabe a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, quem sabe é Deus e a quem Ele quiser revelar. E me chama a atenção, tempos ou épocas. É como se houvesse uma diferença entre tempos e épocas. Coisas que vão acontecer de uma forma mais ampla, mais genérica e coisas mais específicas. Pelo menos é assim que eu penso sobre tempos e épocas, ou épocas, né? Mas vocês receberão poder. Então, o que é poder? É a presença do Espírito Santo em nós. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é muito conhecido. Atos 1:8, que fala sobre a descida do Espírito Santo. E o poder, quem nos dá poder para testemunhar é o Espírito Santo. Por isso que tu vê muito crente, muito cristão, muito homem e mulher de Deus, que se diz de Deus, que lê a Bíblia, mas que é agente secreto do reino, que é 007, é invisível, não tem boca, não fala nada. Ah, eu não falo porque é minha vida. Aqui tá falando que nós temos poder para testemunhar quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá essa ousadia, essa coragem de, como a gente diz, dar a cara a tapa, é o Espírito Santo. Quando tu é cheio do Espírito Santo, quando tu é cheia do Espírito Santo, tu abre a tua boca. Porque a própria Bíblia diz: abre a tua boca que eu a encherei. Se tu abrir a boca,
O Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca. E não importa diante de quem que tu vai estar. O próprio Senhor Jesus falou, quando estiver diante das autoridades, dos governadores, de príncipes, de juízes, de pessoas importantes, não importa. Abre a tua boca, porque tu tem dentro de ti o poder, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. E para quê? Para tu falar. Aí tu vai dizer assim, mas como que eu vou falar se eu não sei? Então leia a Bíblia, então estude, porque é o Espírito Santo que vai te ensinar, é o Espírito Santo que vai te lembrar, é o Espírito Santo que vai te dar poder. E é isso que a gente vai ver em Atos. A gente vai ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não temiam. Homens, nem a própria vida, nem perder a própria vida. Eles queriam era falar, testemunhar. Ide por todo mundo pregando. Ah, a gente tem que pregar com a vida? Óbvio, claro. Nosso testemunho, sim, mas também com palavras. Porque o Senhor Jesus, ele era poderoso em atos, em ações e em palavras. Tu não pode ser um papagaio, blá, 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 falando e não vivendo. Aí tu vai ser um hipócrita, igual os fariseus, que sabiam a Torá de cor, mas não viviam. Que eram sepulcros caiados. Não é isso. Mas o outro lado também é verdadeiro. Tu tem que pregar com a tua vida, mas tu tem que pregar com a tua boca. Tu tem que falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus veio em carne, que ele era 100% humano, mas que ele era 100% Deus e que ele é o único Salvador, o único Senhor, e que ele morreu pelos teus pecados, para perdoar os teus pecados, para te salvar. E ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo no céu e voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. E que Jesus nos ama. Por que ele fez tudo isso? Por amor. Então assim, ó, tu vai ter coragem, ousadia com o Espírito Santo. Então é isso que tem, esse é o poder de Atos 1:8. Mas vocês receberão poder. Vocês quem? Vocês que são meus discípulos. Vocês que são meus apóstolos, meus seguidores. Vocês serão minhas testemunhas. Quer dizer, vocês vão falar do que vocês viram, do que vocês ouviram e do que vocês vivem. São minhas testemunhas. E aí vem vamos dizer assim, a ordem de como as coisas devem acontecer. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Isso é tu começar a pregar onde tu tá. Tu ser testemunha onde tu tá. Jerusalém era a cidade. Judéia, a gente viu, era a região, era como se fosse entre nós o nosso estado. Samaria já era mais para cima, né? Mais longe. E os confins da terra até onde chegasse. Então é uma ideia de pequeno, médio, grande, né? Do todo. Então, onde é que tu começa a testemunhar? Na tua casa, na tua família, na tua escola, no teu trabalho, teus vizinhos, tá entendendo? Eu contei para vocês naquela série, versículos que marcaram a minha vida. Eu queria ir para a África, ser missionária na África. Estudei para isso. E não foi isso que aconteceu na minha vida, porque a África se apresentou de outra forma, com outras pessoas, em outros estados, em outras cidades, em outras regiões. Se tu quer testemunhar, tu vai testemunhar onde Deus te colocar. Se tu quer brilhar, tua luz vai brilhar onde tu estiver. Então, se Deus decidir algum dia me levar para a África, para eu fazer algum trabalho lá, amém, glória a Deus. Mas enquanto a África não chega, ou eu não chego na África, eu tenho que ser luz onde eu tô.
Meu próximo é o meu próximo mais próximo, é quem está comigo, é na minha casa, é na minha família, é por onde eu ando. Então Jesus deixou bem claro qual é a ordem. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, certo? 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, olha a promessa da sua vinda, dita pela boca dos anjos, desses 2 homens vestidos de branco. Sempre eu falo para vocês que quando nós recebemos alguma visitação de Deus, alguma revelação, alguma visão espiritual, nos faltam elementos para transmitir o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente ouve. Então, o que se faz? Fala-se do que é mais similar, peculiar, familiar, que a gente entende. Então, ele fala que os anjos eram 2 homens vestidos de branco, certo? Que disseram exatamente assim: Jesus foi para o céu, vocês viram ele ir para o céu, e desse mesmo jeito ele vai voltar. Ó, do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e essa é a promessa que temos, que o Senhor Jesus voltará. 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É emocionante ouvir tudo que Jesus fez e agora, entre aspas, eles não estão fisicamente com Jesus, mas eles estão unidos, unânimes, perseverando no quê? Na oração. Então essa já é uma grande lição para nós do livro de Atos. Qualquer coisa que tu quiseres, tu vai ter que ter união, unidade, ser unânime em oração. A divisão, a confusão, o partidarismo, isso não é de Deus. Todos estes, quem são todos estes? A igreja, eram os apóstolos, as mulheres, eles estavam unânimes em oração, perseverando. Nós temos que perseverar, nós precisamos repetir, insistir, persistir, ficar firmes todos os dias, até que as promessas se cumpram nas nossas vidas e, acima de tudo, na vida da igreja. Já comecei aqui a derreter. Vocês entendem a importância da oração? Tu tem que orar e esperar. Tu tem que esperar orando. A oração não é algo apático, parado, não. Tu ora e tu espera.
tu espera orando. A oração. Olha que interessante a palavra. Orar e agir. Oração. Então, a igreja primitiva, o que quer dizer isso? A primeira igreja, os primeiros cristãos, o que eles faziam? Eles oravam unânimes. Eles perseveravam unânimes em oração. E aí me chama a atenção, não tem como eu não falar, né? Os irmãos dele. Lembra que os irmãos não criam em Jesus? Que nem os irmãos acreditavam em Jesus? Pois bem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou vivo, aparecendo para todos por 40 dias. E os irmãos estavam ali. Então os irmãos se converteram, os irmãos creram em Jesus. Depois, né? Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Aí tu vai dizer, 120 é múltiplo de 12, né? Então, Jesus escolheu 12 para estar com ele. Mas a gente sabe que tinham outros, porque a gente lembra dos 70, as mulheres. Então aqui está falando que o grupo desta primeira igreja que se reunia no cenáculo era de mais ou menos 120 pessoas. E aí olha a minha alegria, nós aqui no YouTube já passamos de 500 pessoas lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E é isso que tu tem que confiar, tu tem que acreditar. Começa com 12, mas daqui a pouco é 120. É 120, daqui a pouco é 500. 500, daqui a pouco é 1.000. Daqui a pouco é 3.000. Quantas pessoas tem no mundo que amam ao Senhor Jesus? Quantos cristãos espalhados pelo mundo? Quantos irmãos nós temos e nós somos? A palavra de Deus, ela frutifica, ela transforma. E ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. A gente tem que aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar o que a Bíblia diz. Então, 40 dias depois, tinha 120 pessoas e ninguém tava, vamos dizer assim, confortável. Não, havia perseguição. Perseguição. E eram 120. Aí o que acontece? Pedro se levantou no meio dos irmãos. O que é isso? Pedro já era o líder dos apóstolos, dos discípulos. E isso eu, entre aspas, provei para vocês ao longo do estudo dos 4 evangelhos. A gente vê que Pedro se destacava como representante, como porta-voz. Agora, a igreja começa, este grupo de mais ou menos 120 pessoas, e Pedro novamente se destaca como líder. E olha que interessante, o que ele vai dizer no verso 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Vou parar aqui, até rimou. Irmãos, então, eu sou de Deus, tu é de Deus, nós somos irmãos. Eu sou de Deus, tu é de Deus, nós somos irmãs. Então, se é meu irmão, se é minha irmã, eu tenho que tratar à altura, como irmão, como irmã. Nós somos da mesma família, da família da fé, da família de Cristo. Nós somos irmãos. E aí ele começa no 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. Que escritura? Nós vimos que tanto na lei quanto nos profetas havia menções
a respeito do Cristo. E sim, sabemos que Davi foi usado por Deus nos Salmos para falar do Messias. Então ele está dizendo, ó, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, quem é que escreveu, quem é que inspirou, quem é que iluminou, quem é que dirigiu a Bíblia? O Espírito Santo. Quem é que encheu a boca de Davi? O Espírito Santo. Quem é que revelou, como a Bíblia mesmo diz, os oráculos de Deus? O Espírito Santo de Deus. E Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. E Deus revelou. A gente viu sobre o sofrimento do Messias, coisas específicas, inacreditáveis. Assim, ó, incríveis, que Deus revelou para Davi séculos e séculos antes. Então, irmão, já li umas 4 vezes, né? Mas é importante. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Qual Judas? O Judas Iscariotes. 17. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. É muito sério isso, muito sério. Jesus orou a noite inteira, estudamos, para escolher seus discípulos, seus apóstolos. Judas foi escolhido. Jesus escolheu Judas. Tu consegue entender isso? Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Isso é uma lição para nós. Tu é escolhido por Deus, Deus te chama, mas eu vou te falar, tu não vira um robô. Tu não é uma máquina, tu é um ser humano e tu tem liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E as pessoas fazem suas escolhas. E sim, Judas era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ó, esse é o discernimento que Pedro tem. 18. Ora, gente, muito cuidado agora, tá? Muita atenção agora. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Vamos parar aqui um pouquinho. Aí o que acontece? Tem gente que não entende essa passagem. Pessoal, queridos, irmãos, irmãs, presta atenção. Quem já estudou conosco Mateus, Marcos, Lucas e João? Vocês lembram muito bem que em Mateus é relatado como que Judas age desde o princípio. Ele era o responsável pela bolsa, pelo dinheiro, tinha que dar ofertas, não é ofertas, é esmolas aos pobres, mas ele roubava da bolsa. E tem aquele episódio do perfume, né, que ele critica, quer dizer, a visão dele era uma visão muito natural, humana, material. E também tem a questão da ceia, que ele sai antes. Lembra que a gente também estudou? E aí em Mateus, no capítulo 27, eu estou dando a referência para que tu possas ler. Mateus 27, de 3 a 10. Nessa parte que a gente estudou também, o que acontece? Judas não se arrependeu. Judas foi tomado por remorso. E aí ele devolve as 30 moedas de prata. Tem vídeo no canal sobre isso, que é uma revelação também de que este era o valor
que era pago como multa, como indenização, quando um escravo era morto por um boi. Então, exatamente 30 moedas de prata foi o preço da traição, né? Judas traiu Jesus por este valor. Quando ele é tomado de remorso, ele devolve essas moedas para os principais sacerdotes. E a Bíblia diz, Mateus, neste capítulo, diz que ele devolveu as moedas jogando as moedas para dentro do templo. Olha só. Os principais sacerdotes dizem o seguinte: não podemos pegar essas moedas porque é preço de sangue. Tipo, é pecado, né? Matar Jesus não, mas pegar a moeda poderia ser. Então, o que eles fazem? No texto de Mateus é explicado. Com o valor das 30 moedas de prata, eles compram um campo, um terreno, para fazer cemitério para os forasteiros. E este lugar ficou sendo conhecido como Campo de Sangue. Aqui tá falando exatamente, ó. Esse campo era chamado Aceldama, isto é, Campo de Sangue, tá? Foi comprado pelo preço de sangue, enfim. Aí virou um cemitério. O que cemitério é? Morte, lugar de cadáveres. Então, quem fez a compra? Os principais sacerdotes, os religiosos, os mesmos que conspiraram e fizeram tudo contra Jesus. Então, olha o que acontece. Em Mateus é dito que após isso, Judas se enforca. Ele atenta contra a sua própria vida. Aí em Atos está dizendo que ele caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Então, o que a gente entende? Que sim, ele se enforcou. Mas a corda pode ter arrebentado, o galho pode ter arrebentado e ele caiu. E olha o que diz, rompeu-se pelo meio. Aí eu tenho que falar uma coisa para vocês. Nós estudamos em João, agora há pouquinho tempo, que Satanás entrou em Judas. O que entrou? Entrou dentro, que é uma redundância, mas neste momento eu preciso fazer para que vocês entendam. Tanto que eu disse, Judas não era mais Judas, era o próprio Satanás, né? Palavras que nós estudamos em João, capítulo 13, versículo 27. Satanás entrou em Judas. Então, gente, entendam que quem estava agindo em Judas era Satanás. Então, tudo isso, vamos dizer assim, era consequência, era resultado dessa possessão, dessa ocupação maligna, desse inquilino maldito das trevas que estava em Judas, que o levou à morte. E aí eu tenho que fazer outra referência para vocês, que é muito importante falar isso neste capítulo, porque muitas pessoas falam heresias, blasfêmias, coisas absurdas. É só tu ler a Bíblia, que eu já disse, a própria Bíblia se explica. Então, o que a gente estudou, que eu falei que é um dos capítulos que mais mexe comigo, que mais me... Sim, vocês viram meu estado que eu fico muito mexida, muito emocionada com João capítulo 10. Tem vídeo no canal. Eu falei os 2 capítulos mais fortes, assim, João 10 e João 14. Então, João 10 é aquele versículo importantíssimo que fala que o ladrão vem para roubar, ladrão rouba, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, quer dizer, vida eterna. Então, o que a gente entende aqui? Que a obra de Satanás na vida de Judas, ele já começou roubando, ele já roubava da bolsa, já roubava dos pobres também, já traiu Jesus.
matar, ele entregou Jesus para ser morto. E aí faltava qual capítulo? Qual estágio? Qual degrau? Destruir. Então, eu interpreto dessa forma, que quando ele se enforca, morreu, se matou, nem sei se o YouTube não vai tirar o alcance desse vídeo por causa disso que eu tô falando. Mas aí vocês me ajudem, por favor. O que acontece? Quando ele rompe pelo meio, quando acontece essa coisa horrorosa, para mim é o destruir. Roubar, matar e destruir. Porque, e todos os seus intestinos se derramaram, entende? Porque ele se entregou para Satanás. Satanás entrou, de novo, dentro de Judas. Será que eu expliquei? Será que tá claro? Gente, a Bíblia, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, não há contradição, não há nada contraditório. Se o teu coração for puro, se tu buscar o Espírito Santo, tu vai entender tudo. E Pedro continuou, 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Então, isso para mim é destruição total, é o fim, né? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Então, esse lugar ficou contaminado de todas as formas e se tornou um cemitério. Então, destruição, morte, fim, certo? E que outro tome o seu encargo. Aí agora Pedro está falando especificamente da vaga entre os 12 apóstolos. 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Então aqui tá bem claro, é necessário que dos homens, eles não estão falando dos discípulos, dos seguidores, das mulheres, não. É daquele grupo seleto, escolhido por Jesus, de 12 apóstolos. Dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, tem uma vaga. Ao redor desses 12, tinha 20, 30, 40, 50, 70. Eu vou parar no 70 porque quando Jesus mandou, eram 70, né? Tinha os 12, mas também tinha os 70. Então, o que acontece? Desse grupo maior, do grupo dos 12, eles tinham que encontrar quem preenchesse os requisitos. Quais são os requisitos? Vou ler de novo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, essa pessoa, no caso, este homem, é específico para os homens. O que significa? Que ele tinha que ser uma testemunha ocular. Ele tinha que ter participado de tudo. Assim como os 12, que no caso já são 11. Estão entendendo? 23. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. Então, olha de novo a importância da oração. Revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Tu tá vendo que foi Judas que se desviou? Jesus escolheu Judas, mas Judas não escolheu Jesus. Ou Judas não perseverou em seguir Jesus. Ele se desviou, indo para o seu próprio lugar, né? Então a gente entende. Quem faz o que Judas fez,
vai para o seu próprio lugar, que a gente acabou de ver, morte, destruição, né? Depois fizeram um sorteio. Aqui falou sorteio porque a minha Bíblia, essa Bíblia que eu tenho feito os estudos com vocês é uma Bíblia atualizada, né? Mas dizia deitaram sortes ou usar os dados sagrados, enfim. E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, vocês viram o tamanho do vídeo. Esse é o primeiro capítulo de Atos. O que a gente aprendeu hoje neste capítulo? Jesus falou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Agora falando sobre Judas. Matias foi escolhido para estar com os 12. Então, quem substituiu Judas Iscariotes foi Matias.